Histologia e órgãos do sistema linfático. O sistema linfático é essencialmente relacionado com a defesa do corpo contra antígenos e pode também evitar a formação de edemas por meio da drenagem dos tecidos. Para fazer isso, ele interage diretamente com o sangue, estando sempre anatomicamente próximo a ele para que ele possa agir de forma mais íntima. É o sistema linfático que identifica o que pertence e o que não pertence ao próprio corpo, e ele possui alguns componentes celulares, em especial leucócitos como os linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e células dendríticas, que atuam com respostas quimiotáticas, podendo apresentar antígenos para outros leucócitos. Essas células que compõem o tecido linfático, elas vão ser encontradas na linfa, mas elas podem também migrar entre tecidos, podendo se instalar em órgãos adjacentes ou no tecido conjuntivo, como geralmente ocorre, como elas geralmente fazem, para interagir com patógenos que atuam atacando diversos órgãos. Histologicamente, o tecido linfático se assemelha um pouco com o sistema venoso, pelas válvulas que impedem o refluxo, pelo fluxo de sangue ser estimulado pela contração dos músculos próximos, por conduzir a linfa em direção ao coração e por ser um tecido revestido por endotélio. Uma das principais funções do sistema linfático é promover a circulação da linfa, e ele faz isso por meio dos vasos linfáticos. E como é que isso ocorre? Entenda. Durante a circulação do nosso sangue, algum líquido acaba extravasando para os tecidos. Quando ele extravasa para os tecidos, quando esse plasma do sangue extravasa os tecidos, ele passa a ser denominado de líquido tissular. Se não fosse pelo sistema linfático, esse líquido iria se aglomerar e se acumular nos tecidos, deixar a pessoa mais inchada do que ela deveria. Isso poderia ser prejudicial. O que o tecido linfático faz? Ele drena esse líquido tissular, esse líquido que se acumula nos tecidos, e enquanto ele faz isso, ele leva junto as bactérias que estão naquele tecido, as bactérias que estavam presentes no sangue, as bactérias que estavam no plasma. Eu falo bactérias, mas eu me refiro a patógenos no geral. Inclusive podem ter vírus, fungos, células neoplásicas, o que for. Então até agora você já sabe que o tecido linfático ele combate antígenos por meio do dreno do líquido tissular que se acumula nos tecidos, sobrando do processo de microcirculação. Logicamente, um sistema como esse precisa ser muito completo para que ele exerça a função da forma mais excelente possível. E é aí que nós começamos a estudar os diversos órgãos do sistema linfático. A princípio, nós vamos estudar os linfonodos. Os linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos, são órgãos muito numerosos e muito pequenos, chegando até 2 centímetros e se localizando em diversas áreas ao redor do corpo, que serão responsáveis por filtrar a linfa e remover partículas estranhas antes que elas retornem ao sangue. O seu estroma, ou seja, a parte sustentadora do tecido, é formada por tecido conjuntivo denso, que vai acabar emitindo trabéculas, vai acabar emitindo septos, ou se você preferir chamar umas cristas, que vão tentar separar algumas câmaras dos linfonodos, mas essa septação não vai ser completa, ou seja, ainda vai ter comunicação entre as partes do linfonodo. Sustentando esse tecido vão ter também células reticulares, que formarão fibras reticulares focadas na sustentação desse órgão. E o parênquima, a parte funcional do tecido desse órgão, vamos ter um tecido linfóide em diferentes organizações. Que diferentes organizações? Bom, no parênquima nós vamos ter o córtex e a medula. A região do córtex vai ser chamada de região cortical, onde vão ser encontrados seios corticais que vão receber a linfa pelos vasos aferentes. Essa linfa passa por folículos linfáticos do parênquima, que contém grandes quantidades de linfócitos B. Ou seja, nessa parte, entenda que a linfa vai passar pelo linfonodo, entrar pelos vasos aferentes, vai passar pelos folículos linfáticos, vai encontrar com aqueles linfócitos B, e os linfócitos B farão parte da purificação dessa linfa, atacando os antígenos que lá estiverem. Esses folículos linfáticos podem também apresentar centros germinativos, que, quando ativos, quando eles se apresentarem mais claros na lâmina histológica, vão produzir mais células que podem ser necessárias no combate de alguma infecção. Vale mencionar que, na região cortical, predominam linfócitos B, mas também tem plasmócitos, macrófagos, células reticulares e por aí vai. Essa zona cortical ela é mais superficial do que a zona medular. E entre a zona cortical e medular tem a paracortical, também chamada cortical profunda, que vão ter linfócitos T, células dendríticas, plasmócitos, macrófagos e células reticulares. Mas e a região medular dos linfonodos? Entenda, na região medular
Vamos ter células medulares e, em especial, reticulares, os que farão sustentação, e plasmócitos. Haverão também seios medulares. São espaços entre as células preenchidos por linfa, por onde há circulação tanto de leucócitos como de antígenos. Vale lembrar que, como os linfócitos eles têm um tempo de duração, um tempo de vida muito extenso, às vezes eles precisam voltar para o mesmo linfonodo. Isso acontece por meio da vênula de endotélio alto, representada pela sigla AHEV. É esse tipo de vênula que vai possibilitar e facilitar a recirculação dos linfócitos. O próximo órgão que nós vamos estudar é o baço. Enquanto o linfonodo é um órgão que se encontra em diversos lugares, ele se encontra muito presente ao redor do nosso corpo, o baço é um órgão único, localizado próximo ao estômago. Enquanto os linfonodos filtram a linfa, derivada do líquido tissular, o baço ele vai filtrar diretamente o sangue. Por isso, ele é capaz de combater antígenos mais rapidamente, enquanto eles ainda estão na corrente sanguínea, e impedir que eles se alastrem muito para diversas partes do corpo. O baço também vai atuar produzindo anticorpos e realizando a hemocatarese. O que é a hemocatarese? A hemocatarese é o processo em que, quando uma hemácia está muito velha, ela passa dos 80 dias de vida, o que para uma hemácia é muito pouco, ela precisa ser reciclada. Por isso ela se degrada no baço, processo no qual acontece também a reciclagem de ferro. Então você já sabe que o baço ele pode responder aos antígenos mais rapidamente do que os linfonodos, ele pode filtrar diretamente o sangue e lá ele fagocita os antígenos que lá estiverem, ele produz anticorpos, ele realiza a hemocatarese e ele recicla o ferro do sangue. O estroma do baço, ou seja, a parte sustentadora do seu tecido, ela é formada externamente por tecido conjuntivo denso, agregado a algumas poucas fibras musculares lisas. Do estroma também vão ter a emissão de septo do trabéculos, que vão realizar a septação incompleta. Ou seja, ele forma câmaras e ainda permite que haja comunicação entre essas câmaras. Já o parênquima do baço, ele é composto principalmente por tecido linfóide, que é dividido em polpa vermelha e polpa branca. Na polpa branca, nós vamos ter principalmente uma bainha periarterial, uma bainha ao redor da artéria, onde vão predominar linfócitos T. Na polpa branca vamos ter também nódulos linfáticos, onde vai ter a maior presença de linfócitos do tipo B. E além da polpa branca, nós vamos ter também a polpa vermelha. A polpa vermelha ela vai ser composta por um amontoado de cordões esplênicos que formam uma rede frouxa de células e fibras reticulares. A polpa vermelha ela é rica em diversos tipos de leucócitos. O interessante é que a polpa branca vai estar muito mais relacionada à resposta imunológica, monitorando o sangue em busca de antígenos, e a polpa vermelha ela vai filtrar o sangue, removendo células sanguíneas velhas, partículas estranhas e detritos, além de também ser responsável pela resposta imunológica. Já falamos dos linfonodos, da linfa e do baço, e agora nós vamos falar do timo. Entenda, na medula, linfócitos T e B são produzidos, mas só o B amadurece por lá. Os linfócitos T eles precisam ir para outro lugar para eles serem devidamente amadurecidos. E esse lugar é o timo. É o timo que vai educar os linfócitos T a entenderem o que é e o que não é o próprio corpo. O que é e o que não é corpo estranho. O timo é mais ativo, principalmente na infância. E com o passar do tempo ele vai atrofiando, estando quase ausente em adultos. Sua anatomia é compreendida por dois lobos, o lobo esquerdo e o lobo direito, e inúmeros lóbulos. Em cada lóbulo, vamos ter uma região cortical e uma região medular. O córtex é principalmente composto por linfócitos maduros, e o córtex vai estar cercando a medula. A medula é a região esbranquiçada onde temos linfócitos imaturos. Por sinal, é lá que ocorre a maturação a qual mencionei. Vale mencionar que na região da medula há também os corpúsculos de Russell. Eles são arranjos que, ao sofrerem calcificação, formam células reticulares epiteliais. Eles não representam nenhuma patologia, ao mesmo tempo que eles também não desempenham nenhuma função conhecida no nosso corpo. Outra coisa importante de mencionar é que, na região cortical, há a presença de uma barreira hematotínica. Essa barreira hematotínica ela é composta por células fenestradas endoteliais que formam uma blindagem. Essa blindagem vai prevenir que linfócitos imaturos sejam expostos a patógenos precocemente, o que prejudicaria a sua ativação. Eles seriam ativados antes de estarem prontos e isso poderia prejudicá-los. Quase finalizando, nós temos as tonsilas. As tonsilas são agregados linfóides localizados principalmente no sistema respiratório e digestório. Alguns exemplos são a tonsila faríngea, as tonsilas palatinas, chamadas amígdalas, e as tonsilas linguais, que são numerosas e pequenas. E, para terminar o vídeo, nós temos o malte.
a mucosa associada ao tecido linfático. O malte vai proteger o trato respiratório, digestivo e genitourinário. Há, por sinal, algumas variações do malte. O Gaut, o Balt e o Salt, que eu vou colocar na tela para você entender melhor. A princípio, isso é o básico sobre o sistema linfático. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de inscrever e deixar o like.